Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 10 de dezembro, hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória da bem-aventurada Virgem Maria de Loreto. O sábado, por excelência, é dedicado à Mãe de Deus e nós. Peçamos que a Virgem Maria interceda por cada um de nós, seus filhos e filhas. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like e o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: porque os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Segundo a antiga tradição, no dia 10 de dezembro de 1294, antes que a Terra Santa e com ela a cidade de Nazaré fossem tomadas pelos muçulmanos, a casa onde viveu a Sagrada Família foi transportada para Loreto, na Itália. Tornou-se conhecido centro de peregrinação e de incontáveis graças obtidas pela intercessão da bem-aventurada Virgem de Loreto. Então, essa tradição em que a casa de Nazaré havia sido transportada para Loreto, na Itália. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, é curtinho, mas nos chama a atenção para este sinal. Então, quando Jesus desce do monte, os discípulos perguntam a ele por que os mestres da lei diziam que devia vir primeiro Elias. Elias, bem sabemos, é um dos grandes profetas. Ele aparece na transfiguração junto a Jesus, de um lado João Batista, ou melhor, de um lado Moisés, de outro lado Elias. A lei e os profetas reunidos juntos com o Senhor na transfiguração. E todo profeta, como dirá nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não é bem quisto, muitas vezes não é bem aceito em sua terra. Por isso é perseguido, é incompreendido, muitas vezes até acaba perdendo a vida. E Jesus diz, então, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Jesus está falando que a vida, a missão de João Batista, a voz que clama no deserto, se configura, sobretudo, com a missão de Elias, com a sua ação profética. Porém, o povo não acolhe. Porém, os mestres da lei não o acolheram. Pelo contrário, não acolhe, não reconhece e faz com ele tudo o que quiseram. Todo tipo de ordem, todo tipo de realidade que prevê o mal contra a pessoa.
E diante então desta realidade, Jesus diz: assim também se dará com o Filho do Homem. Ele será maltratado por eles. Então Jesus, que vai anunciando e dizendo de sua paixão, morte e ressurreição aos seus discípulos. Os discípulos reconhecem que esta imagem de Elias se configura a João Batista. Porém, muitas vezes não tinham capacidade de enxergar o Senhor, de enxergar Jesus, de compreender que o Senhor doa e entrega a sua vida por amor aos seus. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje ainda, é do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo de 1 a 4, depois 9 e 11. Diz assim: o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Então, falando do profeta Elias, do seu ministério, da sua missão, que a palavra dele então tinha esta força, ela queimava como fogo, ela consumia, fez vir a fome sobre eles. No seu zelo, reduziu a pouca gente. Pela palavra do Senhor, fechou o céu e dele fez cair fogo por 3 vezes. Então, essa releitura do livro do Eclesiástico, sobretudo dessa realidade do profeta, que é a voz de Deus, o homem que está profundamente ligado a Deus. E conclui dizendo assim: felizes os que te viram e os que te adormeceram na tua amizade. Então, os que estão juntos do Senhor, os que estão na presença dele como amigos, que são capazes de confiar-se ao Senhor. O Salmo 79 traz como resposta: convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. A face, o olhar, a presença de Deus que resplandece, que ilumina, que vem ao nosso encontro e nos traz a salvação, nos traz o amor, a graça de Deus, de tal modo que o salmista fala, e nós também podemos dizer: ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentai, despertai vosso poder, ó nosso Deus, vinde logo nos trazer a salvação. Um Deus que vem, que veio e sempre virá. Este é o mistério então do advento que estamos celebrando, o Deus que vem ao nosso encontro. E a memória de hoje, sobretudo, falando então desta grande devoção à Virgem Maria, o povo de Loreto, então que tem uma profunda devoção à Mãe de Deus e nossa. É salutar, dirá os padres da Igreja, todo o amor, toda a devoção, toda a confiança à Mãe de Deus e nossa, criatura que neste mundo soube amar a Deus como ninguém. Ela, rica em misericórdia, que sempre vem em nosso auxílio, socorra a cada um de nós e que jamais desiste. Portanto, que a Mãe de Deus e nossa, a Virgem Maria, mulher dos diversos títulos, venha sempre em nosso socorro e auxílio, e não nos deixe entregues à morte, não nos deixe entregues às tentações, não nos deixe, enfim, como órfãos, mas pelo contrário, possamos nela encontrar de fato esta Mãe que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.